Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro, capital, e falo direto da Ed Caverna. Esse é o 10º vídeo, isso mesmo, 10º vídeo, eu já vou explicar por quê. Desse receiver da Gradiente, o Model 1450. Os vídeos anteriores estão na playlist Concertos Vintage, e todos os vídeos são numerados, então fica fácil de você acompanhar. Caso você não tenha assistido, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, para entender tudo o que já foi feito até o momento nesse aparelho, tá? Bom, então esse vídeo é para fazer uma correção de algumas informações que eu passei de modo errado no vídeo anterior, que foi o 10º vídeo. Então, eu estava explicando o que tem dentro desses circuitos integrados aqui. Os três são o CD4007, tá? Então, dentro de cada um deles, nós temos 6 transistores MOSFET, tá? São transistores de efeito de campo de tecnologia CMOS, tá? Então, no vídeo anterior, eu mencionei que esses aqui eram os transistores de canal N e esses de canal P. Errado, né? Eu inverti as coisas, né? Por que que isso aconteceu? Porque como agora eu estou visualizando isso daqui pela tela do meu celular, e a minha visão já não ajuda muito, porque quando eu tenho uma imagem muito próxima ao meu rosto, ela fica desfocada, tá? Então eu passo a enxergar pelo geral, mas para mim aqui olhando pelo celular está desfocado. E se eu me afastar do celular, aí a imagem fica nítida, mas aí a minha voz começa a baixar e eu preciso ficar falando mais alto. Então, como eu não quero ficar falando mais alto, eu prefiro manter essa distância aqui do celular em relação ao meu rosto, né? Bom, então vamos à correção. Então, os transistores, esses três aqui de cima, são transistores MOSFET de canal P. E os de baixo são de canal N, tá? Então, essa era uma informação que eu precisava de corrigir. A outra informação é a seguinte: eu mencionei que se colocasse aqui no gate dos dois transistores uma fonte de tensão positiva, esse transistor de cima iria conduzir e o de baixo não. E se colocasse uma fonte de tensão negativa, esse de baixo iria conduzir e o de cima não. Então está errado, tá? Eu colocando aqui uma fonte de tensão positiva, o transistor que irá conduzir é esse de baixo. Então ele conduzindo, nós teremos nesse terminal o negativo da alimentação, tá? Agora, se eu colocar aqui uma fonte de tensão negativa, o transistor que irá conduzir é esse daqui, tá? Então, ele conduzindo, nós teremos nesse terminal a tensão da fonte de alimentação, que é aqui no pino 14, tá? Então, são essas correções que eu precisava de passar para vocês, tá? Então, esses transistores, nessa situação, funcionam como chaves eletrônicas, tá? Claro que existe a região linear, mas não vem o caso agora, tá? Eu queria dar essa explicação aqui para que vocês pudessem entender o que existe aqui dentro desse circuito integrado, tá bom? Então essa era a correção que eu precisava de fazer, tá certo? Bom, eu peço perdão pelo meu equívoco do vídeo anterior, mas eu percebi esse equívoco e estou aqui fazendo a correção, tá certo? Então é isso aí, vamos passar para a próxima informação. Então, continuando, no vídeo anterior eu estava explicando como funciona aqui essa questão desse sensor de toque, né? E esse sensor aqui, na verdade, é o knob desse potenciômetro que muda as estações, né? Você vai girando aqui, ele vai trocando de estação lá.
Bom, então, o knob original ele é de alumínio, né? Então o alumínio ele conduz a corrente elétrica. E aqui existe uma chapa em L que faz contato aqui com o eixo do potenciômetro e automaticamente com o knob, né? Então ele sendo de alumínio ele vai conduzir a corrente elétrica. Muito bem. Então quando você toca aqui, você está tocando ali naquele knob, tá? Então eu estava explicando que o nosso corpo ele funciona como uma antena captando o campo magnético da rede elétrica, tá? Então eu mencionei que ao tocar aqui no sensor você estaria induzindo aqui uma tensão elétrica no gate desse transistor, que é um transistor de efeito de campo, tá? Um FET. E em seguida eu estava dando alguma outra explicação, que agora não me recordo qual é. Mencionei que ao tocar aqui no sensor, você estaria induzindo uma corrente elétrica no gate desse transistor, tá? Então, o correto é dizer que você está induzindo uma corrente elétrica aqui, tá? Dizer que está induzindo uma tensão elétrica não é de todo errado, mas não é assim a maneira correta de se falar. Não é de todo errado por quê? Porque o transistor de efeito de campo, quando você coloca uma fonte de tensão no gate desse transistor, e essa tensão for suficiente para quebrar a barreira de diferença de potencial, daí o transistor começa a conduzir de um terminal ao outro, tá? Então, o transistor de efeito de campo ele precisa de uma tensão muito baixa para que possa haver a condução da corrente elétrica de um terminal ao outro, tá? Então, não é de todo errado se falar isso. Você está induzindo aqui uma tensão elétrica. Só que, teoricamente, é feio falar assim, né? Então, o certo é se falar que você está induzindo uma corrente elétrica, tá bom? Então, era isso que eu queria falar aqui também, tá? Então, esse foi os meus dois erros aqui. E eu vim aqui para poder corrigir, né? E passar a informação correta, tá bom? Mais uma vez aí eu peço desculpas pelo meu engano no vídeo anterior. E é isso aí. Sempre que eu perceber algum equívoco meu de algum vídeo anterior, eu farei aqui então um vídeo de correção, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aí para ajudar. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas o importante é participar. E caso queira, deixe o seu comentário que eu terei maior prazer em respondê-lo. Último recadinho, caso você queira entrar em contato comigo, não deixe o seu número de telefone ou seu e-mail nos comentários. Outra pessoa pode entrar em contato contigo se passando por mim e lhe aplicar um golpe. Então, caso queira, manifeste a sua vontade que eu lhe forneço o meu e-mail, daí você entra em contato. Ok? Forte abraço a todos e até o próximo.